Nós estamos falando da natureza do homem. Na aula anterior, falei sobre as faculdades do corpo. São 5 as faculdades principais, tá? As principais. São as quais se manifestam através do corpo, visão, audição, olfato, paladar e tato. E hoje nós vamos falar sobre o homem, um ser especial, sobre essa natureza. O corpo possui em torno de 206 ossos, mais de 600 músculos. O peso do sangue de um adulto é de 15 quilos. O coração humano bate em média 70 vezes por minuto e cada pulsação desloca 44 gramas de sangue, um total de 5.850 quilos por dia. Toda a massa do sangue passa pelo coração apenas em 3 minutos. Os pulmões do homem contêm normalmente 5 litros de ar. O homem respira em torno de 1.200 vezes por hora, gastando 306 litros de ar. O corpo humano possui 13 elementos, sendo 8 sólido e 5 gasoso. A faculdade da alma, eu falei aqui sobre as faculdades do corpo. Nós observamos sobre o corpo, essa faculdade do corpo do ser humano. Agora vamos ver a faculdade da alma. As faculdades da alma são 3 faculdades, ou a qualidade da alma, pelas quais ela se manifesta: mente, que é o intelecto; vontade, que é a volição; e emoção. Nós somos tricotômico, corpo, alma e espírito. Aqui eu estou citando a segunda dessa tricotomia. A alma. A alma é o nosso poder de decisão, nosso livre-arbítrio, onde nós decidimos servir a Deus ou não servir a Deus. Se você observar, a Bíblia mostra nosso poder de decisão. Deus, sendo um amor, Ele dá o poder de escolha. Nós acreditamos que nós servimos a Deus ou não servimos Ele, é nós que vamos escolher. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14, Deus dá esse poder de decisão. Olha o que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Versículo 14 do capítulo 7 de Mateus: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Então, a nossa alma, ela decide, que é o nosso psique, que é uma palavra no grego, e nefesh, que quer dizer no hebraico, você decide, a tua alma vai decidir servir a Deus ou não servir. É isso que Paulo fala aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 10. Ele diz: a saber, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É nós que decidimos servir a Deus ou não servir a Deus. A alma do ser humano, ela não morre. A alma do ser humano, se nós observarmos o ser humano, Jesus conta uma história. Essa história está em Lucas, capítulo 16, versículo 19, que havia um homem rico e o Lázaro, que era um mendigo. E esse homem rico morre, e aí ele se encontra num tormento. E aí o rico não é levado pelos anjos, já diferente de Lázaro. Quando morre, ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então a alma da pessoa está ali consciente, ela tem ali sua consciência, porque ele diz: pai Abraão, manda que Lázaro vá à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá. Então ele tem consciência. E eu digo para você, dentro da tua alma, da tua poder de decisão, o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois segue-se o juízo. É isso que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Se você já confessou Jesus, não brinque de ser evangélico. Tem muitos evangélicos que vão para o Hades, para o lugar de tormento, porque está brincando. Ali ele realmente não serve a Deus, mas diz que serve. Que muitos que estão na presença ali dos irmãos dizendo que está servindo a Deus, mas a sua vontade, o seu poder de decisão dentro da sua alma
quando está afastado da membresia, faz coisas erradas. Muito cuidado no teu poder de decisão. Vamos ver a faculdade do Espírito. São 3 a faculdade do Espírito que se destaca. Olha só as faculdades que se destaca com abrangência sobre as outras qualidades importantes, as quais são intuição, adoração e consciência. Se nós confessamos Jesus, nós temos o nosso espírito que se comunica com o Espírito de Deus. E dentro dessa faculdade do Espírito nós temos a adoração. A consciência se adoramos a Deus ou não adoramos a Deus, é através do Espírito. Porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. É o único momento que a pessoa se encontra ali na presença de Deus, é através do Espírito. Então tem muitas pessoas que abriram as faculdades, vou dizer assim, após o pecado, abriu ali a sua mente, confessou Jesus, mas a porta do Espírito está aberta e a porta da carne, vou dizer assim, a porta da carne. A alma fica no meio, a alma decide servir a Deus ou servir a carne. Mas também tem crente ou servo que confessou Jesus e quando ele está dentro da congregação junto com o irmão, ele adora a Deus. Quando sai da presença do irmão, no livre-arbítrio dele, ele adora o desejo da carne. Então brinca, Paulo chama de crente carnal. Tem muitos crentes carnais. Preste bem atenção. O que tu faz com o teu corpo, a tua alma e o teu espírito? Nós somos tricotômicos. A alma decide, mas quando a pessoa morre, não tem mais volta. O corpo vai para o pó, da onde foi criado, a alma vai para um lugar de tormento ou de descanso e o espírito volta para Deus o que deu. A alma daquele que confessou Jesus e permanece fiel, ele morre, hoje ele não vai mais para o seio de Abraão. Literalmente ele vai ao terceiro céu chamado Euporâneo, onde é a morada do Altíssimo. Por que eu creio assim? E muitas pessoas também creem assim, muitos teólogos, porque Jesus Cristo, ele fala essa história ali do seio de Abraão, mas quando Jesus morre ali na cruz, ele está quase morrendo, melhor dizer assim, aquele homem que diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Ele disse, não é quando eu vim, não, é hoje mesmo estarás comigo, não no seio de Abraão, mas sim no paraíso. E Paulo fala que esse paraíso é o terceiro céu. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante, ele diz, eu conheci um homem no corpo ou fora do corpo, não sei, que ele diz, há 14 anos, subiu ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito o homem falar. Então esse paraíso chamamos de terceiro céu, que é a morada do Altíssimo. Se tua alma já confessou Jesus, se você morrer em Cristo Jesus, tu vai estar no paraíso. Mas se você confessou e brinca de ser cristão, a tua alma vai estar em tormento. E o homem está destinado a morrer uma só vez e depois segue o seu juízo. Até a próxima aula, se Deus assim o permitir.